Guys, today we are going to learn this verbal tense, simple present. Hoje a gente vai aprender esse tempo verbal, presente simples. Tenho certeza que você já escutou, já viu esse tempo verbal. Quem estuda aqui no curso, quem estudou ano passado, já viu ano passado. E quem iniciou esse ano já deve ter visto na escola. Mas acho importante a gente dar fazer uma revisão bem rápida sobre o presente simples, porque apesar dele não ser difícil, ele tem alguns itenzinhos que a gente tem que prestar atenção, tá bom? So, we use the simple present to describe habits, routines, ok? Nós usamos o presente simples, como no português, em inglês também, né? Para descrever hábitos, rotinas e situações permanentes, tá? For example, I get up at 7 o'clock every day. Eu acordo às 7 horas todos os dias. Concordam comigo que eu acordo, o acordo, o verbo está no presente simples? Então, é isso que a gente vai aprender hoje. Como é que eu coloco os verbos no presente simples? Como eu conjugo os verbos no presente simples em inglês, tá? Reparem que essa frase que eu acabei de falar agora, I get up at 7 o'clock every day, eu acordo às 7 horas todos os dias, tá indicando um hábito, uma rotina, certo? Por isso a gente usou o presente simples para descrever a frase. She lives in New York. Ela mora em Nova York. Mora. O tempo verbal, presente simples, certo? Como é que a gente coloca esses verbos em inglês? Como é que a gente conjuga esses verbos em inglês no presente simples? É isso que a gente vai aprender hoje. She lives in New York. Ela mora em Nova York. É uma situação permanente, por isso o verbo foi utilizado no presente simples, ok? Então, vamos ver como é que a gente faz, como a gente conjuga os verbos no presente simples em inglês. Let's go! So, I have here affirmative form. We have affirmative, negative and interrogative form in simple present, ok? Nós temos a forma afirmativa, negativa e interrogativa no presente simples. First, we are going to learn the affirmative form. Primeiramente, a gente vai aprender a forma afirmativa, ok? Então, existe uma regrinha que a gente usa, que vai ser a próxima que a gente vai ver, mas a gente vai iniciar com essa daqui, ó, que é bem fácil. Para pronomes I, you, we e they, apenas repetimos o verbo. Então, por exemplo, quando eu tenho um sujeito que é I, you, we e they, esses pronomes pessoais, ou eu posso substituir o nome de alguém por um desses pronomes aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apenas utilizar o verbo, apenas repetir o verbo. Base form é a forma base do verbo. Então, olha o exemplo aqui. I stud English in the morning. Eu estudo inglês de manhã. Reparem que é uma rotina, certo? Um hábito que eu tenho, estudar inglês de manhã. E reparem aqui o sujeito da frase. I, pronome I. Então, toda vez que eu estiver falando sobre presente simples e eu tiver o pronome I, you, we e they, eu apenas repito o verbo. Olha aqui o verbo stud, é a forma normal dele. Eu estudo inglês de manhã. Ok? Se fosse o nome de uma pessoa aqui, Mary and John, que eu pudesse substituir por they, eu também vou utilizar o verbo na sua forma normal, na sua base form, ok? Reparem nesse segundo exemplo aqui. They always talk about sports. Eles sempre conversam sobre esportes. Então, é um hábito deles, por isso eu usei o presente simples. O talk está na sua base form, que é na sua forma normal. Por quê? Porque o sujeito da frase é they, ok? E se fosse mais de uma pessoa e eu pudesse substituir o sujeito pelo they, eu também repetiria o verbo, utilizaria a sua forma base, ok?
Bem fácil até agora, certo? Agora tem uns detalhezinhos que eu quero que vocês prestem atenção, ok? É isso daqui. Reparem que no outro slide eu falei sobre os pronomes I, you, we e they. Agora eu vou falar sobre os pronomes he, she, it. E são nesses pronomes que vocês têm que prestar atenção, tá? Lembrando que eu estou falando de forma afirmativa, ok? Então, continuando. Para os pronomes he, she e it, usamos o verbo na regrinha do S. Prestem atenção numa coisa, essa regrinha do S, esse nome, regra do S, não existe, tá? Eu que fiz isso para facilitar a forma que eu tenho para ensinar para vocês. Então, vamos ver que regrinha do S é essa. Então, ó, sujeito mais o verbo na regra do S. Então, todas as vezes que o sujeito for he, she, it, ou que eu puder substituí-lo pelo he, she, it, a gente vai colocar o verbo na regra do S. A principal, a regra geral dessa regra do S é apenas colocar S no final dele. Então, ó, she likes chocolate. Ela gosta de chocolate. É uma frase afirmativa, é um hábito dela, que ela gosta de chocolate, certo? Por isso a gente usou o presente simples. E como o sujeito é she, eu tenho que colocar o verbo principal da frase na regrinha do S, que eu coloquei o Szinho no final dele. Ok? John reads books every day. John lê livros todos os dias. Reparem que a frase é afirmativa, ok? Reparem que é um hábito do John, por isso que eu coloquei o verbo principal no presente simples, ok? E reparem que o sujeito da frase, que é John, eu posso substituir pelo he. Por isso que ele entra na regrinha do S. Coloquei S no final do verbo. John reads books every day. Ok? Só que dentro dessa regrinha do S, tem algumas exceções, que é o que eu quero que vocês foquem agora a atenção, tá bom? Não é difícil, mas tem que prestar atenção. Então, vamos lá. Let's go. Primeira exceção não, é o que eu tô colocando aqui a regra geral, tá? Ó, regra do S, he, she, it. Number 1, colocamos S no final dos verbos, que é o que eu falei no outro slide. Like, likes. Read, reads. Look, looks. Listen, listens. Isso daqui é para a maioria dos verbos, é a regra geral, tá? Agora a gente vai ver as exceções. Número 2. Regra do S, he, she, it. Lembrando que a gente está falando de frases afirmativas, ok? Verbos terminados em X, Z, O, SH, CH, S, SS, colocamos ES no final dos verbos. Então, ao invés da gente apenas colocar o S, a gente vai ter que colocar o ES para verbos que terminam com essas letrinhas aqui, ok? Por exemplo, watch, verbo assistir. Ele termina com CH, então eu vou ter que botar o ES no final. Watches. Wash, lavar. Washes. Go, ir. Goes. Kiss, kisses. É o verbo beijar. Então, reparem aqui no exemplo agora. Mary watches TV at night. Reparem que é um hábito dela, é uma rotina dela, por isso a gente usou o presente simples. A frase está na forma afirmativa e o sujeito, que é Mary, eu posso substituir por she. Epa, então eu sei que toda vez que for frase afirmativa e o sujeito for ou posso substituir pelo he, she, it, eu tenho que colocar a regrinha do S, certo? Só que o verbo termina com CH, então eu sei que eu tenho que botar o ES no final. Mary watches TV at night. Mary assiste TV à noite. Ok? Let's go to the second example. Vamos para o segundo exemplo. He goes to school every day. Ele vai para a escola todos os dias. É uma rotina que ele tem, certo? Por isso foi utilizado o presente simples. A frase é afirmativa, certo? E o sujeito é he.
Epa, então, se é presente simples, frases afirmativas e o sujeito é he, eu sei que tem que entrar na regra do S. Mas como o verbo termina em O, eu sei que eu tenho que colocar ES no final dele. He goes to school every day. Ok? Did you get it? Pegaram? Conseguiram entender? Let's go to the next slide. Vamos para o próximo slide. Aí tem aqueles verbos que terminam em Y. Vamos ver como é que a gente faz? Bom, se a frase for afirmativa e o sujeito for he, she, it, ou eu puder substituir o sujeito por esses 3 pronomes aqui, e o verbo terminar em Y, o que eu tenho que fazer? Verbos terminados em Y que estão acompanhados de consoante, tiramos o Y e acrescentamos IES. Reparem aqui, o verbo stud é o verbo estudar. Terminou em Y, certo? Ok. Antes do Y, aqui, tem o D, que é uma consoante. Então, todas as vezes que o verbo termina em Y e antes do Y vem uma consoante, que no caso aqui é a letra D, eu vou tirar o Y e vou botar o IES. Então, o verbo stud fica studies, ok? Da mesma maneira, o fly, que é o verbo voar. Reparem que ele terminou em Y e antes dele veio uma consoante, que é a letra L. Então, eu tiro o Y e coloco o IES, flies. Let's go to the examples. Vamos para o exemplo. She studies French. Ela estuda francês. É um hábito dela, é uma situação permanente, por isso eu usei o presente simples, certo? Frase está na afirmativa, certo? Sujeito é o she. Epa, então se tem o she, eu sei que eu tenho que colocar na regrinha do S. Só que nessa regrinha do S, o verbo termina em Y. Então, eu tiro o Y e acrescento o IES. She studies French. Paul flies to New York on the weekends. Paul viaja para Nova York nos finais de semana. Então, é um hábito dele no final de semana viajar, voar, né, no caso. Fly é voar. Voar para Nova York, né? Então, reparem aqui. É um hábito, é uma rotina que ele tem, por isso usamos presente simples. A frase é afirmativa e o sujeito posso substituir pelo pronome he. Opa! Se tem o he, eu sei que tem regra do S. Então, o que eu vou fazer? Vou reparar, vou prestar atenção aqui no verbo para eu colocar ele na regrinha do S. Só que é um verbo que termina em Y. E antes vem consoante. Então, eu tiro o Y e acrescento o IES. Paul flies to New York on the weekends. Ok? Let's go to the next. Agora, e os verbos que terminam em Y, que antes vem uma vogal? O que a gente faz? Lembrando, frases afirmativas que tem o sujeito que tem o sujeito he, she, it, ou a gente pode substituir por esses pronomes, e verbos terminados em Y e antes vem uma vogal, tá? Verbos terminados em Y que estão acompanhados de vogal apenas acrescentamos o S. Então, ele cai naquela regrinha geral, no número 1. Só botei o S no final do verbo. Play, plays. Reparem que termina em Y, mas antes dele vem uma vogal, que é a letra A. Buy, o verbo comprar. Buys. Termina em Y, mas antes de Y vem uma vogal. Então, apenas acrescentei o S. John plays basketball every day. É um hábito dele, é uma rotina dele, que ele, John, joga basquete todos os dias. Então, como é um hábito, eu usei o presente simples, tá? A frase é afirmativa. E o sujeito eu posso substituir John por he. Então, eu tenho certeza que o verbo vai para a regrinha do S. Como o verbo termina em Y e antes vem uma vogal, eu só acrescentei o S no final dele. Da mesma forma, nesse exemplo aqui. Lucy buys chocolate at school. Lucy compra chocolate na escola. Então, ó, frases afirmativas. Lucy eu posso substituir pelo she. Então, o verbo principal da frase tem que ir para a regra do S. Como o verbo termina em Y e antes vem uma vogal, eu apenas acrescentei o S, ok? Vamos para